Olá! Hoje é 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Os movimentos feministas ocuparam as ruas e as redes de todo o país pela vida e contra a fome, nessa jornada de luta das mulheres por mais respeito na sociedade, democracia e direitos fundamentais. Elas fizeram coro por vacina e auxílio emergencial já, além de um basta à violência. Somando a mobilização do 8M, o programa de hoje traz a luta por moradia na ocupação Vila Nova Claudete, em Pernambuco, o impacto da pandemia na produção científica das mulheres e uma conversa com a deputada federal pelo PSB, Lídice da Mata, sobre a atuação da bancada de oposição das mulheres ao governo Bolsonaro. Eu sou Larissa Gold e está começando o Central do Brasil. Central do Brasil. A gente começa o programa com a notícia de que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou na tarde desta segunda-feira, dia 8, todos os atos processuais da Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão, o ex-presidente pode se tornar novamente elegível. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal no Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula, em meio a denúncias de parcialidade de membros da Força Tarefa e do ex-juiz Sérgio Moro. Os processos serão analisados novamente, desta vez pela Justiça Federal do Distrito Federal, que ficará responsável por analisar se os atos realizados nos 3 processos podem ou não ser validados. Durante essa semana, a gente trará mais informações sobre o caso. Fique ligado! Entre as conquistas celebradas pelas mulheres nos últimos anos está o crescimento da ocupação feminina no quadro de cientistas no Brasil e no mundo. Mas a sobrecarga dobrada do tempo de cuidado da casa, dos filhos, trabalho e estudos durante a pandemia também está impactando a produção científica das mulheres. A Nayata Wani nos conta mais. Trilhos do Brasil. No Brasil, as mulheres que compõem o quadro de cientistas chega a quase 50%. É o que mostra um estudo da Open Box da Ciência. Um levantamento do projeto Paz na Ciência apontou o impacto da pandemia na produção científica entre as mulheres. De acordo com o estudo, em 2020, 40% das mulheres sem filhos não concluíram seus artigos. E o número chega a ser maior entre as cientistas com filhos, de 52%. Enquanto o número de artigos entregues por mulheres caiu drasticamente, as pesquisas assinadas por homens aumentaram 50%. A pesquisadora da Universidade de Brasília, Rosilene Silva, explica as condições que a impediram de produzir ciência. Casa, por mais que eu tenha um companheiro com quem eu divida as atividades da casa, com quem eu divido os cuidados do meu filho, a casa ela tomou muito tempo. Os cuidados com meu filho me tomaram muito tempo e eles me impediram sim de produzir ciência, me impediram sim de produzir, de conseguir ler, de conseguir me deter para estudar. Apesar deste número apresentar uma crescente, a participação feminina neste setor ainda encontra muitas barreiras. A estudante de sistemas para a internet da Paraíba, Alessandra Avelino, defende a participação cada vez maior de mulheres na ciência. Está aí a importância de incentivar cada vez mais a participação feminina nas áreas de exatas e precisamos desconstruir este estereótipo de que ciência não é lugar para mulher, que isso é coisa de homem. Então, aos poucos, poderemos sim conquistar o nosso lugar. Mesmo que o número de mulheres cientistas seja equivalente aos dos homens, a subrepresentação em posições de liderança ainda persiste. De acordo com um artigo publicado pelo Instituto Wilson Center Brasil, apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências é ocupada por mulheres.
Em meio à crise sanitária e econômica provocada pela essa ausência de governo, a resistência segue como opção de luta pela vida. É o que as mulheres do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, têm feito. Na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, elas lideram a ocupação Vila Nova Claudete pela garantia do direito de moradia e lutam contra uma tentativa de reintegração de posse. É o que conta o repórter Afonso Bezerra. Nacional. Ao todo, 67 famílias ocupam o conjunto habitacional Vila Claudete. A ação de reintegração de posse foi movida pela Caixa Econômica Federal no dia 12 de fevereiro. O prazo para desocupar as casas se encerra no próximo dia 12 de março. Os imóveis ocupados estavam vazios, segundo os moradores, desde 2016. Eduarda Vitória é uma das moradoras da ocupação. Ela chegou no início do ano passado. Com uma filha, sem emprego e problemas na família, a única saída foi ocupar uma das casas de 53 metros quadrados. Com a decisão da Justiça, ela teme passar por novas dificuldades. Se ocorrer o despejo, muitas vão para a rua. Eu sou a primeira a ir para a rua, porque eu não tenho para onde ir. Nem o dinheiro do aluguel eu tenho. Falam com a maior sinceridade. Eu não tenho. Se ocorrer o despejo, eu vou para a rua. E eu sei que muitas pessoas aqui também vão para a rua. As famílias tentam negociar na Justiça algumas medidas assistenciais, como a inclusão delas em algum benefício. Procuram também evitar que o despejo seja realizado ainda durante a pandemia, com altos índices de contaminação e poucas vagas de UTI. As mulheres assumem a vanguarda desta luta por moradia. Andriele Fernanda, uma das ocupantes e integrante do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, aponta como as moradoras têm desempenhado esta liderança. Se não fossem as mulheres daqui, realmente a ocupação estava perdida, porque são as mulheres que estão com esperança, são as mulheres que dizem que vai dar certo, são as mulheres que vão correr atrás. A Caixa Econômica Federal não respondeu ao contato da nossa reportagem. Resistência também no Congresso. Jonatas Campos conversou com a deputada federal Lídice da Mata, do Partido Socialista Brasileiro da Bahia, sobre os desafios da bancada de oposição das mulheres na Câmara Federal diante dos ataques do governo Bolsonaro contra as mulheres e o país. Vamos acompanhar? Entrevista Central. Conosco a deputada federal pelo PSB da Bahia, Lídice da Mata. Ela que já foi deputada constituinte, já foi senadora da República e hoje, em seu mandato de deputada federal, é relatora da CPI das fake news. Ela vai falar conosco sobre o trabalho no Congresso Nacional, na Câmara e sobre o governo Bolsonaro e o ataque às mulheres. Deputada, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pela oportunidade de estar com você aqui hoje falando sobre isso. Deputada, as notícias não são boas para as mulheres no Brasil. Nessa pandemia, houve um aumento da violência doméstica. A senhora tem tratado desse assunto lá na Câmara dos Deputados? Sim, nós todas temos tratado, temos diversas iniciativas no sentido de proteger a mulher vítima de violência doméstica na Câmara dos Deputados, através da ação da bancada feminina, que é coordenada pela deputada Dorinha. Nós aprovamos, inclusive, alguns projetos, todos tentando estabelecer regras provisórias agora naquilo que é o nosso projeto de central de defesa da mulher, que é o Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Deputada, e a senhora convive com outras mulheres deputadas da base do governo Bolsonaro e algumas que são ferrenhas defensoras de tudo que há na política. Como é para a senhora, que é uma feminista, uma congressista de muito tempo lá em Brasília, conviver com esse tipo de negacionismo? Olha, é sempre muito difícil, principalmente porque nós vemos a presença da mulher no parlamento como uma conquista desse movimento, né? São anos de luta para que nós pudéssemos estabelecer
cota nas candidaturas e, finalmente, cotas no fundo eleitoral, que permitiram, sem dúvida alguma, um incremento de 50% de uma legislatura para outra na presença das mulheres. Eu creio que é difícil, porém é necessário. Nós não podemos fazer um recorte ideológico entre as pessoas que são eleitas, né? O povo as elegeu e tem que ter o nosso respeito e principalmente a busca de articular ações que sejam consenso entre todas nós. A senhora é relatora da CPI das fake news e as mulheres também são vítimas de fake news. Como está o andamento da CPI? A CPMI ela se encontra nesse momento suspensa, né? Como todas as outras comissões parlamentares, especialmente as mistas. Nós temos a expectativa que agora, com a volta de um trabalho híbrido, nós possamos retomar a atividade da CPMI. Porém, a CPMI, nesse período em que esteve suspensa, ela revelou para a sociedade brasileira o grande mal que são as fake news em nosso país. Mentiras divulgadas como verdade. E justamente a pandemia e o grande número de fake news editada, criada contra as medidas de proteção sanitária, demonstrou, não deixa dúvida mais para a sociedade do risco desse tipo de prática. E isso, em certa medida, aconteceu também com a participação dos membros da CPMI, que estiveram atentos o tempo todo debatendo essa questão. Nós temos no governo Bolsonaro a ministra Damares Alves representando as mulheres. Eu gostaria de sua avaliação sobre o que é o impacto para a luta das mulheres ter uma ministra como Damares Alves. O problema não é apenas Damares, né? É uma política totalmente dissociada da realidade da mulher em todo o governo. A ministra Damares vem de uma posição conservadora em relação à luta das mulheres, aos seus direitos, inclusive à discussão dos direitos reprodutivos, a proteção à mulher vítima de violência. Em todas essas questões, há uma diferença entre a visão das mulheres feministas e da ministra Damares. E pior ainda é que é apenas uma mulher no governo, né? Enquanto nós sempre defendemos e já tivemos momentos em que tivemos presidente da República mulher e uma participação muito grande de mulheres como ministras. É um retrocesso. E agora, uma parada cultural no cinema indígena brasileiro. Diretamente da Bahia, a cineasta Olinda dá a letra sobre uma amostra de filme produzidos pelas mulheres indígenas. Parada cultural. Sou Olinda, produtora cultural e cineasta, indígena do povo Tupinambá e uma das coordenadoras da Mostra Motara. A mostra visa dar visibilidade às produções audiovisuais das mulheres indígenas e fortalecer o cinema feito por elas. Em nosso website amotara.org estão disponíveis 40 filmes até o dia 31 de março, de forma gratuita, além de debates que acontecem todas as quintas-feiras, às 19 horas durante esse mês. É uma importante oportunidade para a sociedade conhecer a visão dos povos indígenas sobre eles mesmos, através das lentes das mulheres indígenas. A mostra está sendo produzida em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia e conta com o apoio do Governo do Estado através do edital setorial do audiovisual. Vale a pena conferir a mostra Amotara. O Central do Brasil termina aqui e a gente deixa uma obrigada a todas as mulheres que vieram antes de nós, que travaram muitas batalhas para a conquista dos direitos hoje. Um salve para as guerreiras que seguem na luta. Seguimos juntas. Afinal, como disse a escritora Audre Lorde, eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Até mais!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.